Como eu disse antes, isso aqui era um problema, né, para o agricultor. A gente falar das árvores. Como é que eu vou... Isso no pensamento, né, na fala, que é comum. Como é que eu vou plantar com esse pé de pau aí? E aí é que entra a questão das linhas de árvore. Independente de qualquer coisa, elas precisam estar, seja em círculos, seja em núcleos, seja em linha, mas elas precisam estar presentes. Eu gosto de pensar elas enquanto uma coluna vertebral do organismo florestal. Porque no final das contas, nada mais, nada menos o que a gente está fazendo é projetar o tamanho da clareira que a gente deseja cultivar. Porque, felizmente ou infelizmente, hoje a gente não pode mais se dar o luxo de simplesmente entrar numa área, derrubar tudo e fazer os nossos cultivos. Agora, você plantar e depois, não vou nem falar derrubar, mas manejar para cultivar aquilo que se deseja, aí sim. E aí, tá fazendo um documentário aí. Meu amigo. E aí, tudo bom? Tudo na paz. Meta de vida, saúde e seu Raimundo. Posição. A partir do ponto que a gente começa a entender que está tudo conectado, que uma coisa faz uma relação que dialoga com a outra, é difícil você falar o que é mais importante, entende? Mas se a gente for colocar, pelo menos na minha leitura, em ordem de prioridade, considerando o que eu falei anteriormente, é cobrir a terra. O ponto principal é cobrir a terra. Mas o que deu grande diferencial para esse trabalho hoje, que a gente chama de sintropia, sem dúvidas, é essa dinâmica da floresta, essa reprodução desses processos da floresta. E um deles é essa indução, né, desses distúrbios dessa vida, que é isso aqui que a gente está tentando reproduzir aqui, né, velho? Fungo, bactéria, vida. Como eu tinha falado anteriormente, né? Tem muitas formas de a gente entender e olhar para uma agricultura mais pacífica. Agora o ponto principal, na minha leitura, como eu disse, é difícil você elencar uma ordem de prioridade, até porque está tudo conectado. Mas cobrir o solo, primordial, e aí sim, que é o que caracteriza esse trabalho do Ernesto, a poda. E aí um ponto importante, né? Sempre de cima para baixo. Os estratos de baixo, eles amortecem, ajudam.
Isso que é legal de pensar, né? A gente ainda está falando de muito pouco material aqui. Ainda é muito pouco. Mas, como a gente está falando do início, a gente já adiciona, né, cara? Já adiciona o material que é produzido aqui mesmo e que volta e que a gente devolve para essa terra. Então isso é muito bacana. No início, eu observo que no início você tem pouco volume, mas podas frequentes, mas é pouco volume, entende? Esse volume ainda não é suficiente para a gente cobrir toda essa área, mas em compensação já é um estímulo, né? É uma poda que acaba sendo, no final das contas, ela cobre o canteiro, mas ela funciona muito mais como estímulo de crescimento nessa fase inicial. Se a gente atrasa muito aqui, a poda, aí é que entra formiga, que entra cupim. Então normalmente a gente faz a pergunta de mas quando tiver... Eu mesmo me fazia essa pergunta, o sistema tiver 2 anos, como é que eu vou manejar, como eu vou conduzir? Isso pode parecer subjetivo demais, mas o sistema te ensina, começa por aí. Então é importante entender e não só reproduzir, entender. E aí você começa a perceber que a poda, ela acontece desde o início, lá no feijão de porco, lá com as primeiras plantinhas, quando você já começa a estratificar, ali já começa a acontecer esse trabalho de poda. Das árvores enquanto fornecedoras de matéria orgânica, que permite que esse processo, que essa dinâmica, essa estrutura de floresta aconteça, é muito importante que a gente as veja enquanto seres vivos. Então quando a gente introduz elas, ou melhor, a gente permite que elas cresçam nos cultivos que a gente faz, é uma maneira de reconhecer elas enquanto ser vivo, e não só quanto pó da matéria orgânica, luz. Então isso é muito importante também. Trabalhar dentro dos ciclos das chuvas, né? A gente pensa muito, quando a gente quer plantar, quando a gente quer fazer agrofloresta, sobre consórcios, sobre estratificação, tudo isso é muito importante. Mas o que também é muito importante de comentar, e é o que eu venho fazendo nos projetos que eu tenho tocado, é aproveitar os ciclos das águas, as estações chuvosas, para poder fazer as implantações. E isso tem 2 benefícios muito interessantes. Um deles é que você economiza muito, de você solubilizar boa parte dos nutrientes que a atmosfera já dispõe e deposita isso no solo. E é um período que favorável no lugar, independente do lugar que se esteja, as coisas crescem com mais facilidade. E aí quando você consegue fazer os arranjos, quando você consegue organizar os plantios, quando você consegue organizar essa coluna vertebral que são as linhas de árvore, porque você não precisa fazer os plantios todos completos no primeiro ano. Você pode ir enriquecendo ele ano após ano, desde que você se sintonize com esse ciclo das chuvas.